No ar, programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Olá, começa agora o programa Emagrecer aqui na tela da Rede TV, comigo, Dr. Rogério Silva, no canal 527 e pelo YouTube para todo o país. O seu programa de saúde com a participação de grandes especialistas. Lembrando que temos programas inéditos todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã. Confira os destaques no programa de hoje. Manchas escuras em certas regiões do corpo, como o pescoço, a região axilar e de dobras. O que pode significar e quais os possíveis diagnósticos? Revela a doutora Rafaele Caroline, médica especialista em medicina interna e cardiologista. Insurtismo, que é a presença de pelos em locais como a face, que não deveriam existir, em especial nas mulheres, que pode representar de risco para a sua saúde e quais os possíveis diagnósticos. Entenda mais no programa de hoje com os nossos especialistas. Descubra como o acúmulo de gordura na região abdominal pode ser um indicativo de problemas metabólicos graves e afetar a sua saúde, explica a doutora Rúbia, nutricionista e especialista em desbiose intestinal. Tudo isso você confere agora no programa de hoje. Você sabia que o teu corpo, em especial a tua pele, dá vários sinais que você pode estar ficando diabético? E para entender um pouco mais sobre esses temas e levar informações de qualidade para você, temos duas convidadas especiais. A doutora Rafaele Caroline, médica especialista em clínica médica e cardiologia, e a doutora Rúbia, nutricionista especialista em desbiose intestinal. E não é só isso. Também fomos para as ruas de São Paulo saber se a população conhece esses sinais que o corpo está mostrando. Na verdade, o corpo está pedindo socorro. O diabetes é uma doença silenciosa e mortal, que traz muitas complicações, em especial aumentando o risco de ataques cardíacos, derrames cerebrais, disfunção erétil, problemas renais, e o teu corpo está todos os dias pedindo socorro, te mostrando vários sinais de alerta e provavelmente você não sabe. Fica com a gente que você vai aprender a identificar esses sinais e esses sintomas. Mas primeiro, vamos às ruas de São Paulo saber se a nossa população conhece esses sinais. Estamos aqui na Avenida Paulista e queremos saber se a população conhece os sinais e os sintomas que o corpo dela dá que ela pode estar ficando diabético. E aí, vamos comigo então? Gente, estou aqui com o Cláudio, ele tem 66 anos de idade e eu quero fazer uma perguntinha. Cláudio, o senhor sabe de algum sinal ou sintoma que o corpo do senhor está dando que o senhor pode estar desenvolvendo resistência à insulina ou diabetes? Sim, você pode perder a visão, que é um dos pontos que você sente que você não consegue mais ler, já consegue ter que aproximar, ter que usar. Eu não usava óculos, assim que eu fiquei diabético, eu precisei usar óculos, que eu descobri. Sem dúvida, a perda da visão é um sinal importante. Mas se a gente olhar para o seu corpo assim, o senhor acha que tem algum sinal que pode realmente mostrar? Não, eu desconheço. Desconhece? Existe sim um sinal muito clássico, seu Cláudio, que a gente chama de acantose nigrigas. Tá vendo? Aqui no pescoço do senhor, a gente consegue ver que está um pouco mais escurecido. Olha, o pescoço dela também, tá vendo? Sim. Essas regiões aqui, não só no pescoço, pode ser aqui nas axilas, nas dobras da barriga. Essas manchas escuras é um indicativo que a pessoa pode ter resistência à insulina ou diabetes. E, infelizmente, a população não conhece, tá? Então, gente, se você tem manchas escuras aqui no pescoço, nas axilas, isso pode ser um sinal que você tem resistência à insulina ou mesmo diabetes.
Na maioria das vezes, essas manchas indicam resistência à insulina, ou seja, isso quer dizer que o seu pâncreas está produzindo muita insulina e possivelmente as células do seu corpo não estão absorvendo a insulina da maneira normal. Neste caso, precisa ter uma quantidade maior para manter as funções orgânicas do seu corpo. Esse é um dos primeiros passos para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e outros, óbvio, graves problemas de saúde. O excesso de insulina ele induz a produção de alguns hormônios que estimulam a produção de células com esse aspecto escurecido. Mas não é só isso, gente. Talvez você não tenha essas manchas, mas pode ter outros achados que também são comuns nessas pessoas. Gente, eu estou aqui com a dona Darlene, ela tem 60 anos de idade, e a pergunta que eu vou fazer para ela é se, Darlene, a senhora conhece algum sinal ou algum sintoma que o corpo da senhora dá, em especial a pele, que a senhora pode estar se desenvolvendo diabetes ou resistência à insulina? Eu acho que a pele e ressecamento, né? Ressecamento. E um sinal também pode ser muita sede, né? É o que eu já ouvi falar, né? É o que eu acho. É verdade. A pele muito ressecada é um sinal clássico também de diabetes, mas de resistência à insulina não, tá? Porque a resistência à insulina é um processo que vem bem antes disso. E as mulheres têm um sinal muito comum, que a senhora não tem muito parecido, mas tem um pouquinho, que é excesso de pelo aqui na face, nessas regiões, tá? Quando tem excesso de pelo nessas regiões, em especial nas mulheres, que são locais que não deveriam ter, é um sinal indicativo de resistência à insulina. Existem outros problemas de saúde, como a síndrome do ovário policístico, mas aí seria em mulheres mais jovens, que é um sinal bem clássico. E outros sinais também, como aquelas manchas escuras no pescoço, aquela obesidade mais abdominal. Aí tem assim, a pele ressecada também é um sinal bem clássico, tá bom? Tá bom. Obrigado pela participação da senhora e boa tarde. E fomos em busca de respostas. Isso se chama insurtismo e é o teu corpo avisando que algo está errado. Você já se perguntou o porquê está aparecendo pelos em regiões que não deveriam ter? Essa quantidade de pelos aumentadas em regiões, por exemplo, da face, pode estar relacionada também à resistência à insulina ou à síndrome do ovário policístico. E é um distúrbio endocrinológico que faz com que as pessoas do gênero, em especial feminino, produzam mais hormônios sexuais masculinos. A síndrome do ovário policístico também acarreta acne, menstruação irregular, obesidade, diabetes, múltiplos cistos no ovário e também infertilidade. Mas não para por aqui. Gente, eu estou aqui com o senhor Albert, ele tem 65 anos. O senhor mora aqui em São Paulo mesmo, senhor Albert? Mora aqui São mesmo? Paulo, capital. Legal. Seu Albert, o senhor sabe algum sinal ou algum sintoma que o corpo do senhor dá que o senhor pode estar desenvolvendo resistência à insulina ou diabetes? Olha, eu conheço um pouquinho de diabetes, porque eu sou diabético, pré-diabético, eu tenho uma diabetes leve. Mas eu acho que o problema da diabetes maior é que ela não dá sintomas, ela vai desenvolvendo, é uma doença que não dá. A hora que você percebe, ela já te causou problemas, ela já pode ter causado uma neuropatia das pernas, pode ter causado uma dificuldade da visão, pode ter causado tontura. Ou seja, são vários sintomas. Mas olhando para o corpo do senhor, o senhor acha que tem algum sinal que pode falar assim, eu posso estar com resistência à insulina ou diabetes? Eu acho que não tem. E se eu falar para o senhor que tem, e é um sinal muito forte? Eu acredito, porque o senhor é médico. É isso. Olha, seu Albert, a barriga, tá? Aqui, o senhor não é uma pessoa obesa de corpo inteiro, mas o senhor tem uma grande concentração de gordura na região abdominal. Certo. E a gordura visceral, ela é altamente indicativa que o senhor pode sim ter resistência à insulina
ou estar desenvolvendo diabetes. Porque a célula de gordura, em especial dessa região abdominal, ela é muito resistente à insulina. E aí o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina para conseguir manter as necessidades do corpo. Tá? Então, a obesidade, em especial quando abdominal, ela é um sinal importante para diabetes ou resistência à insulina. Perfeito. O senhor sabia? Perfeito. Não sabia, mas agora estou sabendo. Eu estava frustrado, achei que a minha barriguinha era charmosa e ela é diabética. Mas tá bom, seu Augusto. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, senhor. Tudo bem? Desculpa a brincadeira. Que é isso, é um Parabéns prazer. pelo seu Legal. trabalho. Ajudar as pessoas, que a diabetes ela é silenciosa. Como o senhor mesmo disse, é uma doença silenciosa. A obesidade e o sedentarismo, gente, são os maiores fatores de risco para a resistência à insulina e diabetes, no qual o principal sintoma é o acúmulo de gordura na região abdominal. Quando o nosso corpo produz excesso de insulina, o armazenamento de gordura é muito mais intenso. Com isso, o nosso organismo passa a produzir várias substâncias inflamatórias que vão gerar mais resistência à insulina, aumentando o risco de desenvolver diversas doenças como pressão alta, elevação dos níveis de colesterol, problemas cardíacos, síndromes metabólicas e por aí vai. Você deve estar se perguntando qual é a importância de reconhecer esses sinais precocemente. Para responder essas perguntas, vamos falar com quem realmente entende. E hoje nós estamos aqui no estúdio com a doutora Rafaele Caroline, médica especialista em medicina interna e cardiologista, e a doutora Rúbia, que é nutricionista especialista em desbiose intestinal. Doutora Rafaele, por que é importante fazer o diagnóstico precoce de resistência à insulina ou diabetes? Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Rogério, pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês, aprendendo um pouquinho cada dia mais. Então, como vocês têm visto aí ao longo do programa, né, a resistência à insulina, ela é uma condição que ela é assintomática na maioria das vezes, mas ela é potencialmente grave quando não diagnosticada precocemente, tá? Então, por que é importante a gente fazer o diagnóstico antes? O quanto antes possível, né, Rogério? Porque ela pode evoluir para doenças potencialmente mais graves. E essas doenças potencialmente mais graves podem, a longo prazo, trazer prejuízo tanto da parte física quanto da parte psicológica do paciente, porque a longo prazo o paciente pode até ter sequelas físicas e psicológicas importantes, né? Então, o que acontece? A gente fazendo o diagnóstico quanto antes da resistência insulínica, a gente vai conseguir prevenir que esse paciente possa evoluir com uma diabetes tipo 2, que a longo prazo é uma doença potencialmente grave, e trabalhar com prevenção, né? O que seria trabalhar com prevenção? A gente vai pensar nas medidas, né, de mudança de estilo de vida que a gente pode reverter esse quadro. Então, o paciente ele pode mudar os hábitos de vida dele, ele pode começar a implementar atividade física que talvez ele não fazia ou fazia de maneira inadequada, né? Ele pode começar a ajustar a dieta de forma mais adequada pro dia a dia, né? Para a qualidade de vida. E aí, através de pequenas mudanças de comportamento, a gente pode até reverter esse quadro, né? Sem precisar aí de medicações, porque isso aí também já é uma possibilidade, mas a gente pode pensar precocemente na prevenção. Sem dúvida, né, Rafael? Porque o diabetes, como nós falamos anteriormente, ela é uma doença silenciosa. Exato. E a manifestação de um sinal, de um sintoma, pode significar já o acometimento de um órgão. Sim. Por exemplo, como nós citamos anteriormente, a presença de manchas escuras aqui no pescoço, a gente conhece como acantose nigricans, isso já é um sinal de alarme, que você possivelmente já pode estar com diabetes ou com certeza com resistência à insulina. Com E certeza. agora eu quero fazer aqui uma pergunta para a doutora Rúbia. Doutora Rúbia, na sua opinião, com base na literatura, por que é importante o diagnóstico precoce? Você, como nutricionista, que tem uma visão um pouco diferente do médico, né? Porque o médico ele já
na maioria das vezes, quando faz o diagnóstico, a pessoa já tem uma doença instalada, já tem um problema mais grave. Mas você, como nutricionista, tenho certeza que já pensa um pouco diferente. Qual que é a sua opinião? Oi, doutor Rogério. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho mais desse assunto que é tão importante para todo mundo, né? Na visão nutricionista, da nutrição, eu gosto sempre de trabalhar com a prevenção. Nós estamos ali antes da medicação. O remédio está para remediar uma doença. Já a nutrição está para prevenir aquilo que pode ser, que o corpo já esteja dando sinais. Então, eu gosto muito de observar esses pontos, porque a prevenção, para mim, é realmente ir ali, igual a doutora Rafaela falou, nos hábitos alimentares. Eu gosto de ensinar o paciente a observar o seu corpo, porque ele, que nem você disse anteriormente, ele dá N sinais de que alguma coisa não está de acordo. Então, essas manchas escurecidas que muitas vezes chegam no consultório, acham que é falta de higiene. Então, assim, o que mais me deixa apreensiva é a falta de informação que as pessoas têm. A falta de conhecimento mesmo, de saber sobre o tema, sobre o assunto, né? Exatamente. E aí, quando chega para você, você já tem um quadro instalado de resistência à insulina, a pessoa não tem noção do que é aquilo, ela quer ali um remédio para resolver a questão de imediato, né? Então, quanto mais a gente dá esse conhecimento para o paciente, da questão da irritabilidade, muitas vezes o intestino extremamente desregulado, a fadiga, a sonolência. Então, para ele é tudo normal. E aí a gente começa a mostrar que não é normal. É comum pelos hábitos alimentares que eles estão trazendo ao longo da vida. E a gente tenta remediar isso, incentivando uma alimentação saudável, atividade física e uma mudança de hábito como um todo. Outra coisa que eu quero só citar aqui, Rogério, que eu acho que é importante, a gente ter essa questão que o profissional nutricionista, ele é indispensável nesse caso. Por quê? Hoje em dia, apesar das pessoas terem uma certa limitação em relação ao conhecimento da resistência à insulina, a gente tem muita coisa na internet que o pessoal joga. Então, assim, às vezes a pessoa entra na internet e quer fazer uma dieta por conta, ela não vai a fundo, né, do que ela tem ali de base, porque é muito individualizado cada tratamento do paciente. Então, assim, não adianta você pegar uma dietinha da moda da internet porque o blogueiro falou, porque uma pessoa famosa falou. Você precisa acompanhar com o nutricionista porque ele vai individualizar o tratamento de cada paciente. E eu acho que esse é um tema super importante porque, gente, a individualização do tratamento e a participação de uma equipe multiprofissional, onde você tem alguns profissionais envolvidos, porque assim, não é que é o médico, o cara é nutrólogo, a outra é cardiologista, o outro é nutricionista, não quer dizer que essa pessoa sabe de tudo. Exatamente. Ele precisa de complemento, de opiniões de outros profissionais. E a resistência à insulina, que é aí um dos primeiros passos para o desenvolvimento do diabetes, já é uma doença. Porque se não tratada, você vai evoluir inexoravelmente para diabetes e aí todas aquelas complicações que nós falamos lá no início podem ocorrer com você. Então, olha, abre o olho. Gente, eu recebi muitas dúvidas de muita gente. Muita gente mandou e-mail, mensagem, com dúvidas, com perguntas. Eu quero perguntar aqui para as doutoras qual a importância da identificação dos sinais que o nosso corpo dá que estamos desenvolvendo resistência à insulina ou diabetes. Porque é importante você reconhecer isso. Nós já falamos anteriormente aqui, gente, que o diagnóstico precoce é muito importante, né? E o reconhecimento desses sinais que o corpo dá para a gente. Porque é importante você saber, porque é importante você estar aqui nos assistindo. Por quê? Porque você vai aprender a ver essas alterações na sua pele, esses sinais que o teu corpo está mostrando, e antes do desenvolvimento de uma doença, né, você já vai poder tratar esses sinais, esses sintomas, mesmo sem ter doença. Então, as doutoras aqui podem, por favor, aí dar a sua opinião, respondendo aí a nossa audiência. Por que é importante ter esse conhecimento e reconhecer esse problema? Rogério, então,
fundamental. Por quê? Porque a resistência, tanto a resistência à insulina quanto o diabetes já instalado em si, eles são fatores de riscos assim, extremamente importantes para o desenvolvimento de doenças, né, cardiovasculares. Então, esse excesso de glicose ali afetando os vasos sanguíneos, lesando os vasos sanguíneos, eles vão estimular a proliferação do acúmulo do que a gente chama de doença aterosclerótica. Então, acúmulo de gordura ali na parede dos vasos do nosso corpo em geral. Então, Seja do cérebro, no coração. exatamente. Então, aumenta muito o risco do paciente evoluir com infarto, com AVC, que são doenças potencialmente fatais, né? Doutora Rúbia, e na sua opinião, é importante a pessoa reconhecer esses sinais que o corpo mostra que você pode estar desenvolvendo, por exemplo, uma resistência à insulina? Sim, doutora, é imprescindível que você que está aí da sua casa entenda como o seu corpo te dá esses sinais. Então, quando a gente diz para você conhecer o seu corpo, é observar que aquilo que você está dizendo que é normal, na verdade, é apenas comum. Você precisa entender que, conforme você vai observando fadiga excessiva, sono, irritabilidade, pelos onde normalmente não deveriam ter, quando você tem, principalmente mulheres que têm o ciclo menstrual totalmente desregulado, a pessoa já chega no consultório já numa fadiga extrema. Então, nada disso é normal. Hoje em dia se tornou comum. Então, quando você tem consciência disso, você consegue automaticamente procurar mais que rápido um profissional da área da saúde para que ele te oriente nos novos hábitos que você precisa começar a adotar para que esses sintomas eles vão ali sumindo, né? Na resistência à insulina a gente não tem diagnóstico, é totalmente reversível, antes que realmente se torne um diabetes tipo 2, e aí a gente vai precisar entrar com medicação, você já vai estar muito mais exposto aos riscos que um diabetes pode te trazer, e fora que você vai ter muito mais qualidade de vida. Você nitidamente vai sentir isso logo nas primeiras semanas que você começa a colocar algumas coisas em prática, você começa a perceber a diferença. Então, gente, ó, se você percebeu aí no seu pescoço manchas escuras, isso é interessante, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas começam a perceber essas manchas no pescoço, nas axilas, na região de tórax aqui da barriga, e elas tentam tirar isso, se esfregando, e essas manchas não saem. Procuram dermatologistas. Muitas vezes. Olha, eu já fui no dermatologista. Às vezes o paciente não tem noção de que eu observei isso nele. E aí, na hora que eu falo assim, essas manchas, não, já tô tratando com o meu dermatologista. E aí eu explico, sabia que isso não é originalmente falando da parte dermatológica, consegue ali tratar, mas superficialmente, né? Porque a origem, a raiz do problema tá muito mais profunda do que a pessoa imagina. Aí a pessoa me olha e fala assim, sério? Eu falei, sim. E aí eu começo a explicar, a pessoa fica falando exatamente isso, que esfrega até machucar. Mas isso é verdade, gente. Nós recebemos aqui mais uma pergunta da Ana, e ela quer saber o que deve fazer para evitar o desenvolvimento de resistência à insulina, ou mesmo o diabetes. Nós já falamos aqui, demos uma pincelada no início, né? E as pessoas precisam mudar os hábitos alimentares, fazer exercícios físicos, ter uma dieta balanceada. Vamos começar pela doutora Rúbia. Doutora Rúbia, o que seria uma dieta balanceada? O que seria uma dieta saudável? Porque muitas vezes os médicos até falam assim, você precisa se alimentar bem, precisa fazer uma dieta, mas o que é uma dieta saudável? O que é uma alimentação balanceada? O que a pessoa pode entender por isso? Doutor Rogério, primeiro, a pessoa precisa entender que quando ela procura um nutricionista, ela vai realmente realizar algumas mudanças nos seus hábitos para poder reverter esse quadro, desde que ela entenda que tudo tem que ser dentro do contexto de vida dela e do que ela pretende alcançar com isso. Tá? Mas dentro do que se diz respeito a uma alimentação saudável, a gente precisa ali incluir verduras, legumes, alimentos integrais, proteína de boa qualidade, gordura de boa qualidade. E o que seria a proteína de boa qualidade? Uma picanha é proteína de boa qualidade? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a gordura saturada que tem nos alimentos de origem animal, que no caso temos a carne. E a picanha, ela tem grande parte de gordura, por mais que também tenha proteína. Então, quando a gente fala uma proteína de alto valor biológico, a gente já pode descartar ali os embutidos, que muitas pessoas confundem, acham que isso é uma fonte proteica e não é.
tá? E começar a observar mais a carne de frango, os ovos, né? A carne várias como patinho, tem alguns cortes ali que a gente pode selecionar. E não é que não posta nenhuma carne que tem um pouquinho mais de teor de gordura, mas tudo vai dentro do contexto de vida que a pessoa leva, né? Peixe entra como uma dieta saudável, como um alimento saudável, doutora? Sim, muito. Ainda mais pela presença ali de alguns peixes que tem o ômega 3, que vai fazer a proteção ali, né, da parte cardiovascular do nosso organismo. Então, todos os alimentos, eles são bem-vindos. E por isso que a gente precisa entender o contexto de vida da pessoa, que aí ela vai procurar um nutricionista, fazer a consulta, vai entender todo o contexto alimentar, para que ela consiga ali desenvolver novos hábitos de acordo com um prazo que ela tem ali, do quão grave tá aquela resistência à insulina, para conseguir fazer o inverso, né? Reverter essa resistência. Perfeito. Doutora Rafael, a gente fala assim, ó, para os pacientes, vocês precisam se exercitar. Qual tipo de atividade física que a pessoa tem que fazer e quanto de atividade física por dia, por semana? Então, o ideal, pela última recomendação da OMS, é que a pessoa faça 150 a 300 minutos por semana. Que se a gente for contar, Rogério, 150 minutos por semana, gente, é 30 minutinhos por dia, 5 dias, dá para descansar no fim de semana. Nossa, dá para fazer, todo mundo dá para fazer isso aí. Dá para fazer. E aí o ideal é que seja exercícios para proteção cardiovascular, de preferência os aeróbicos, né? Então, aqueles que levem o aceleramento do coração ali no momento dos exercícios. Caminhada, por exemplo? A caminhada, bicicleta, corrida, natação. Então, assim, é super viável, porque tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Mas coloca um tênisinho no pé, vai dar uma A rua é de caminhada. graça, né? A rua é de graça, tá, gente? Pega um horáriozinho ali, que não tá muito frio, não tá muito calor, né? Dependendo da cidade que a pessoa mora. E ela vai criando o hábito. Então, assim, começa devagarzinho, começa lá 30 minutos por dia. A pessoa vai criando o hábito, ela mesma vai se autorregulando. Ela vai estar fazendo 1 hora de caminhada por dia. E isso já protege muito o coração. E é importante ela ter uma mesclagem, por exemplo, de uma outra atividade como musculação, pilates, que traz mais resistência para o corpo. Exatamente, Rogério. Principalmente se a pessoa tiver uma idade mais avançada, ali acima dos 60 a 65 anos. Por quê? Porque esses exercícios de resistência, eles também vão melhorar a nossa massa muscular, né? Vai preservar a nossa massa muscular, que a gente tem tendência de perder essa massa muscular ao longo do tempo. E isso também evita nesses pacientes lesões, né, a longo prazo. Então, essa junção de tanto exercício resistido quanto aeróbico é extremamente importante. Muito bem, então, gente, ó, você já aprendeu aqui o que é uma alimentação saudável, a quantidade de atividade física que você deve fazer por semana. Então, isso é importante para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida e que não desenvolva doenças como diabetes e como a resistência à insulina. No programa de hoje, você aprendeu a importância de reconhecer os sinais que o corpo dá e você pode estar desenvolvendo resistência à insulina ou diabetes. Você viu que a acantose nigricans, aquelas manchas que podem ocorrer aqui no pescoço, aquelas manchas escuras, tá bom, gente? As axilas, nas regiões de dobras, podem estar representando sinais que você pode estar com diabetes ou resistência à insulina. Você viu também, se está aparecendo pelos aqui nas regiões, em especial de face, as mulheres que têm aquele bigodinho chinês avançado, isso pode ser um sinal de resistência à insulina. E também, nós falamos aqui anteriormente da gordura visceral, ou seja, sabe, aqueles abdômenes avantajados, em especial quando a barriga parece uma barriga de uma mulher grávida. Isso, gente, é um sinal patognomônico, ou seja, de certeza, se você tem essa barriga grande, não está grávida, ou se você tem essa barriga grande e é homem, com certeza você tem resistência à insulina. Eu estou aqui nos estúdios com a doutora Rúbia, que é a nutricionista, a doutora Rafael. Eu super agradeço a presença de vocês. Espero contar com vocês nos próximos programas. Com certeza. Agradeço muito a oportunidade. Para a gente é uma honra estar aqui, levando informação de qualidade para a nossa população. Bom, gente, vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, com episódios inéditos todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Rede TV Alto Tietê, canal 527,
e pelo YouTube para todo o país. E também te convido a nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Dr. Rogério Silva, fiquem com Deus e até o próximo programa.